dizer. Eu gostava só muito rapidamente de saber, alguém nunca ouviu falar no santuário, na doutrina do santuário? Eu gostaria que se manifestasse. Todos nós já ouvimos falar. Muito obrigado, ainda bem, ainda bem. É que a Igreja Adventista é das poucas igrejas cristãs, se não a única, que estuda a fundo esta questão da doutrina do santuário. Mas não é sobre o santuário que nós vamos falar, pois não, Tony? Não. A função de Cristo. Ora bem. No santuário. Portanto, é uma função especial de alguém, de um personagem, dentro de um contexto muito específico que é a questão do santuário. Ora, o santuário existiu sobre a terra, não tínhamos dúvidas. Não há dúvidas sobre isso, penso eu. É uma cópia do original. Ora bem, e agora estamos a falar do original ou da cópia? Agora estamos a falar de quê? Vamos perguntar. Falamos Original do... ou a cópia? Do original. Muito bem. E porquê? Onde é que está a cópia? Desapareceu e foi recolhida. Tem mais alguma importância aqui na Terra a cópia? Quando é que deixou de ter importância? Quando Jesus disse... Está. Vocês sabem que um dia qualquer, não sabemos quando, vai-se ouvir a mesma coisa outra vez. Já tomamos consciência. Está consumado. Que dia será esse? Só Deus sabe. Mas que dia será em termos de acontecimento? Na altura da porta da graça se vai fechar. A mesma palavra. Já viram a conotação? Muito bem. Portanto, função de Cristo no santuário celeste. Qual é a sua função, então? Qual será, Tony? Sumo sacerdote. Eu vou dizendo mais alto, porque eu penso que estamos a fazer transmissão em direto e aproveitamos para saudar quem nos segue. E devo dizer que no sábado passado foi muito bom seguir. Não pude estar presente, mas gostei de seguir os acontecimentos da minha igreja. Toca um bocadinho mais quando é a nossa igreja. Bom, isto foi só um à parte. E queremos aproveitar para saudar quem nos segue. Ok? Ok. Estão-nos a dar a informação que é preciso sempre utilizar o microfone quando alguém quiser intervir. Mas quando é assim em grupo, eu sirvo de porta-voz. Está bem? Ok. Deixa-me dar esta informação que vem no trimensário, que diz que Cristo ainda está a trabalhar para fazer passar em segurança pelo processo de juízo e para nos ajudar a preparar o nosso coração para o reino de Deus. Esta frase, uma frase inicial que vem, portanto, no trimensário, mostra que todo o plano de Jesus, ou todo o plano divino, não parou em momento algum desde a criação do ser humano. Cristo, quando morreu no Calvário e disse as palavras "está consumado", ele não foi para a poltrona, ele não foi, digamos, para o céu e parou, digamos, as suas atividades. Não entrou de férias. Não entrou de férias. Portanto, ele continuou, ele está a continuar a trabalhar, a preparar as coisas para que cada membro, cada ser humano que aceitar Cristo como seu Salvador pessoal, possa entrar na pátria celestial, no tal céu que Cristo lutou e trabalhou tanto e morreu para que houvesse a possibilidade de cada um de nós usufruir de voltar novamente, porque isso foi o plano realmente de Deus, foi de levar novamente o ser humano para o estado inicial. Portanto, quando Adão e Eva pecaram, portanto, perderam essa oportunidade e portanto, Deus, portanto, a Trindade, realizou, portanto, todo aquele plano de salvação para que o ser humano volte novamente a morar, portanto, com Deus. Isto demonstra um amor maravilhoso de Deus por cada um de nós e
e podemos dizer que a nossa gratidão para com Deus muitas vezes deixa muito a desejar. Primeira palavra-chave que o irmão Tony acabou de pronunciar, para que todo aquele que aceitar. Esta palavra é fundamental no plano da salvação de cada um. É a grande prioridade. E a lição fala exatamente nesta grande prioridade. Aceitar o plano de salvação. O plano de salvação cumpriu-se na íntegra. Tudo o que foi planeado foi feito. O irmão Tony acabou de explicar. De uma forma sucinta. E agora, como dizemos nós na gíria futebolística, a bola está de que lado? Está do nosso lado, está do meu lado. Aceitamos ou antes, aceito eu este plano da salvação? O papel... O que é que eu estou a fazer? Exatamente. O que é que exatamente, o que é que eu faço? E nesse plano da salvação há um personagem fundamental. Quem será? Jesus. O plano da salvação não poderia ter lugar se Cristo, Jesus Cristo, não tivesse feito o que fez. E Jesus Cristo não foi obrigado a fazer. Voluntariou-se para isso, sem nunca ter sido culpado. Ele obrigou-se a ele próprio por causa do amor que tem por cada um de nós. Foi um ato de amor. Um ato de amor. E amor supremo. Maior do que este não há. Já agora, a propósito, obrigado pela nossa irmã que escolheu o hino que nós cantámos há pouco. Fantástico. Como se enquadra tão bem, a letra deste hino se enquadra tão bem na nossa lição, na lição que acabámos de estudar. Eu penso que é uma oportunidade muito grande que nós temos, cada um de nós, de ter a escola sabatina e podermos, através da escola sabatina, poder conhecer todo este plano da salvação, tudo quanto Deus tem feito por cada um de nós e continua a fazer. Porque, como dissemos, Jesus não entrou de férias. E como é que eu consigo compreender o livro de Hebreus, o livro que o apóstolo Paulo escreveu aos Hebreus, se eu não conhecer todo o historial do santuário? Como é que eu posso perceber o que o apóstolo Paulo diz, e quando fala que nós temos agora um sumo sacerdote que pode compadecer-se de nós? Porquê? Porque passou pelo mesmo, porque sabe o que nós sofremos, porque não está acima, mas tomou a nossa forma. Foi igual a cada um de nós. Como é que eu posso perceber isto, se não compreender qual era a função de cada um dos personagens dentro do santuário? Entre estes personagens e a função de Cristo que nós estamos a estudar, ou que estudámos, tivemos a oportunidade de estudar esta semana, era a função de sumo sacerdote. Para ser sumo sacerdote não era qualquer um que o era. Não era por nomeação. Era por preparação individual. O sumo sacerdote corria um grande risco. E o povo também, evidentemente. Ok? Mas o risco primeiro, a primeira vítima seria ele. Não era por acaso que ele entrava no lugar santíssimo, quantas vezes por ano? Como é que se chamava esse dia? Porquê de expiações? Uma só vez no ano, como foi dito e muito bem, o dia das expiações. O que íamos expiar o quê, afinal? Agora reparem bem na sequência, só muito rapidamente. Durante o dia, todos os dias, o povo ia confessar os seus pecados sobre a cabeça de quem? De um animal culpado, desgraçado, fizeste asneiras. Ele nem sabia o que é que estava ali a fazer. A propósito disso, há um hino muito bonito na net, que mexe sempre comigo.
É um pai que leva os seus filhos a Jerusalém no dia da Páscoa, 2 filhos, e diz ao filho mais velho, cuidado, não deixes o cordeiro fugir. Conhecem ensino, não é? E o cordeiro fugiu. E o miúdo só tem só tem uma postura. Papá, não fiz de propósito, mas o cordeiro fugiu. E o pai disse, não te preocupes, porque o cordeiro está ali. É este o papel do cordeiro que é importante nós termos em mente. Este papel do cordeiro aconteceu uma vez, não precisa de ser mais, acabou. E Jesus Cristo, no dia em que voltou para o céu, ele disse, não vos deixarei órfãos, vou-vos deixar um intermediário, porque eu vou continuar a minha missão no céu. E a missão de Cristo no céu continua, ainda hoje. Agora está como sumo sacerdote. Qual era o papel do sumo sacerdote? Era carregar o pecado todo, de todo o povo, do lugar santo para o lugar santíssimo. Há todo um papel de transferências de pecados, já repararam? De manhã e ao longo do dia, à tarde, até ao final da tarde, o povo depositava os seus pecados sobre o altar dos sacrifícios. E depois, no final do dia, era sacrificado um animal e era o sacerdote de serviço, obrigado, o sacerdote de serviço, quem pegava nos pecados todos que estavam no pátio e levava-os para que lado? Para o lugar santíssimo, para o lugar santo, aliás. E a aspergir esse sangue sobre o altar do incenso, nos 4 cantos. Esse altar do incenso não era só para perfumar, mas era essencialmente para que o perfume subisse para onde? Para o céu. Representa o quê? As orações de cada um de nós. A minha oração pessoal, a minha oração de intercessão. A vossa oração pessoal, a vossa oração de intercessão. E vai para onde? Para o céu. Agora, é tudo transferido para o céu. Qual era o lugar do céu na terra, nesse momento, quando o santuário ainda estava na terra? Era o lugar santíssimo. Havia a arca do concerto, por cima da arca do concerto havia o tampo e havia uma luz. Uma luz que não era feita pelos homens, nem era alimentada pelos homens. Essa luz era a presença de quem? O próprio Deus. Os hebreus chamavam Shekinah, essa luz. E nesse dia, tudo quanto são pecados que estão no lugar santo são transferidos para onde? Para o lugar santíssimo. E então, todo o santuário ficava purificado, porque não havia pecado. E recomeça todo este processo. Cristo subiu ao céu e foi para que lugar? Lembram-se o que é que João viu? Nós já estudamos isto. João entrou, capítulo 1 do Apocalipse, do livro do Apocalipse, e ele vê um ancião de dias que estava a passear aonde? Entre os castiçais. Que lugar é esse? É o lugar santo. Ele viu o lugar santo. Mas, o que é que ele viu também? A arca do concerto. Então, onde é que estava a arca do concerto? No lugar santíssimo. Então, há alguma barreira agora entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Por que que não há barreira, então? Porque Jesus se encarregou de tirar essa barreira pelo seu sacrifício. Sabem qual era o peso estimado do cortinado que separava o lugar santo do lugar santíssimo? Fazem ideia? Cerca de 250 quilos. Um cortinado. E porquê? Porque tinha 12 camadas. E cada camada tinha cerca de 1 centímetro de um tecido. Estão a ver que era um tecido, eu não consigo imaginar isto, com 12 centímetros, talvez isto. O cortinado era isto. E ele é rasgado como? De alto a baixo. Então qual é a mão? Meus amigos, até Sansão não conseguia fazer isso. Não é possível para nenhum ser humano rasgar. De baixo para cima, ainda vá que não vá. Meia dúzia de pessoas a puxar cada um para seu lado,
eu acredito que era capaz de, enfim, fazer um bocadinho a moça. Agora, de cima para baixo, sabem qual era a altura? Só para ter uma ideia. Cerca de 15 metros. É impossível. Portanto, não é possível ser o ser humano a pagar o seu resgate. Há só um meio. Qual é esse meio? O Cordeiro. O Cordeiro que um dia João Batista viu e disse, já estudámos isto nas nossas lições, este é que é o Cordeiro de Deus. É este que tira o pecado do mundo. Ok? E é este Cordeiro que agora o que é? O que é que nós estudamos durante a lição? Durante a semana? Sumo sacerdote. Cristo entra como advogado no céu e de cada vez que nós somos culpados, o que é que ele apresenta como justificação da não culpabilidade do ser humano? Sabem o que é que ele apresenta? Jeremias. Jeremias diz que estamos escritos onde? Na palma das mãos de Cristo. Isto simboliza o quê? O sacrifício de Jesus. As únicas cicatrizes que tem no seu corpo são das suas mãos, dos seus pés e do seu lado. Mais nada. E quem que o feriu? Foram aqueles por quem Jesus veio. Foram os amigos. Os pseudo-amigos. Tani, desculpa lá. Não. Alarguei-me. Eu queria dizer um pormenor que acho bastante importante, que é a solenidade deste assunto e dos tempos em que vivemos. Por estarmos nos últimos dias do fecho da porta da graça, é maior a nossa responsabilidade. Não podemos andar distraídos e nós devíamos ter o cuidado muito especial de compreender este assunto do santuário celestial. Porque é a única oportunidade de salvação. E nós podemos estar a pôr em risco a nossa salvação. Há 3 classes de seres humanos. Eu gostaria de ver mencionado que é, primeiro, os ímpios que rejeitam a autoridade de Deus. Aqueles que não querem saber de nada, portanto, querem lá saber de Cristo, saber de Deus, do santuário. De uma forma declarada. Declarada. Isto faz-me lembrar o exemplo de Judas, quando Cristo tentou trabalhar com ele e ele não aceitou. E então, em determinada altura, Jesus dirige-se a Judas e diz, olha, o que tens a fazer, fala. Olha, e fala depressa, resolve esse assunto, porque tu não queres aceitar, não me queres aceitar como teu Salvador, portanto, resolve. Esses são aqueles que rejeitam a autoridade de Deus. Segundo grupo, segunda classe de seres humanos, são os crentes genuínos. Aqueles que aceitam Cristo como seu Salvador pessoal. Mas há sempre estarem atentos, porque Satanás, se puderem, até esses escolhidos, ele procurará conquistá-los. E a terceira classe são aqueles que têm a aparência de crentes genuínos, mas não o são. E é esta a grande classe, a grande preocupação de Cristo, que ainda hoje ele procura, portanto, no santuário celestial, dar oportunidade e dar tempo para que todas estas pessoas, todos estes seres humanos, aproveitem a oportunidade antes que Cristo diga pela segunda vez, está consumado. O que o irmão Tony acabou de dizer faz-me lembrar uma parábola de Jesus. Lembram-se da parábola do semeador? A única parábola que Jesus explicou de uma forma declarada. Já repararam? Estudámos isto há bem pouco tempo nas meditações. Há 3 categorias de terreno e há 3 categorias de sementes, ou antes, de plantas, umas que não aparecem
são aqueles que nem querem saber, as plantas nem chegam a crescer, não querem saber pura e simplesmente, e quando o Espírito Santo lhes toca, dizem, deixa-me em paz. Não quero saber disso para nada. Mas o Espírito Santo, como eu às vezes pergunto a alguém, és teimoso ou persistente? O que será o Espírito Santo? Teimoso? Não creio. É persistente. A persistência é diferente da teimosia. Teimoso é aquele que não quer aceitar o sacrifício de Cristo. Esse é teimoso. E há a outra categoria, são aqueles que crescem rapidamente, mas depois definham. É a terceira categoria, como disse o irmão Tony. E há outro que cai em terreno bom e fertiliza e cresce, mas mesmo esse, numa outra parábola, Jesus diz que é bom que cresça tudo junto, o trigo e o joio. Não é? Porque o joio vê-se pelos seus frutos. O trigo também se vê pelos seus frutos. Esta é a missão de Cristo agora, como sumo sacerdote. É esclarecer. E agora ele está como juiz. Em determinada altura, no meio disto tudo, por isso é que é extraordinariamente importante nós estudarmos e conhecermos o que a palavra de Deus nos diz. E se repararem, desde o princípio até o fim, o santuário está sempre presente. Todo este ritual, todo este significado do santuário está presente. Mesmo naquelas profecias de Daniel, que são temporárias. O santuário está presente. Daniel capítulo 2, a estátua. Em determinada altura aparece o juízo, ou não? Em determinada altura o sumo sacerdote está lá no meio. Há uma pedra que vem não sei de onde e é lançada e vai bater aonde? Nos pés, na zona mais fraca da estátua. Como dizia uma vez um pastor que eu ouvi, que eu recordo muito bem, nós estamos a viver as unhas dos pés, dos dedos dos pés. É a altura que nós estamos a viver. Em Daniel capítulo 8, versículo 14, ele profere uma outra profecia. É a profecia mais longa. Não temos tempo de estudar. Mas extraordinária. Mais longa em tempo. Até 2300 tardes e manhãs, dias, e o santuário será purificado. Todos nós, adventistas do sétimo dia, temos a crença, porque o estudo desta profecia mostra que este acontecimento acontece no dia 22 de outubro 1844. Quem é que estava vivo nessa altura? Eu não. Os que já morreram dizem, irmão Tony, muito bem. Diz o irmão que esta data, 1844, é muito especial. Para muitos, ou falsos profetas, e para os bons profetas. Está escrito, e naturalmente nós vamos ficar cada vez mais admirados com a situação. Porque surgem, e que as igrejas cada vez são mais vazias. Então quer dizer com isto que será, quando Cristo vier, ainda encontrará fé na terra? Essa pergunta foi feita pelo próprio Cristo. Se quando eu voltar, vai encontrar fé na terra. Exatamente. Mas esta data, 1844, envolve muitas igrejas que não têm qualquer, como é de explicar, não têm qualquer variação na sua doutrina. Como diz o povo, e muito bem, a quase verdade, o que é? Uma mentira completa. A quase verdade é uma mentira completa. E ou estudamos a palavra de Deus como ela nos diz, e como diz a Bíblia, o método de estudo da Bíblia como é, nós estudamos isto entre os candidatos ao batismo. Jeremias diz que é um pouco aqui, um pouco ali. Tema por tema, a Bíblia explica-se a si própria. Não precisamos de outros meios.
Agora, há muitos meios que nos ajudam a compreender melhor. O espírito de profecia o que é? É a pequena luz que conduz para a grande. Não é mais verdade ou menos verdade, é a verdade que mostra a verdade de uma forma mais clara. Portanto, quem procurar deturpar o que a palavra de Deus diz Apocalipse, capítulo 21, se não me engano, que tem que arcar com as suas consequências. Portanto, quem falar outra coisa do que está escrito na palavra de Deus, tem que assumir as suas consequências. Portanto, nós só podemos cingir-nos ao que diz a palavra de Deus, ponto final. 1844, 22 de outubro, houve o chamado grande desapontamento. Foi o momento que, segundo o tempo profético, Jesus Cristo entra no lugar. Qual? Santíssimo, e inicia todo um processo de quê? De juízo investigativo. Investigando quem? A mim. Já fui investigado ou não? Não sei. Sabemos que começa pelos mortos. Mas já foram todos os mortos investigados? Não sei. O que eu sei é que desde 1844 eu estou a viver o tempo de graça. O que quer dizer graça? É que é mais um tempozito. Mais um. Ora, aí está mais Deus a dar-nos uma esperança a cada um de nós. Deus a chamar mais uma vez cada um de nós. Estamos a ver a persistência do Espírito Santo. Dizia o nosso irmão na classe de moderadores, desculpa lá, eu estou aqui, não deixo o irmão Tony falar, mas isto é um defeito, não é feitio. O irmão Carlos Dias dizia na nossa classe moderadora, de moderadores, o tempo da graça vai-se fechar, mas fecha-se assim, pim, e acabou, como nós fechamos o tempo, a porta, quando vem alguém entrar que não nos interessa, rapidamente antes que ele entre. É assim que vai ser fechado o tempo de graça? Eu, como dizia o nosso irmão, e eu estou persuadido também que este fechar é devagarinho, ou seja, vai fechando. E se eu conseguir passar entre, ainda tenho a oportunidade de entrar. Tenho que aproveitar esse tempo. O tempo da graça, cada dia que passa, menos pessoas há para serem revistas o seu historial. Razão porque a porta, à medida que vai-se fechando, à medida que há menos pessoas. Mas eu queria lembrar Lucas 9, 22, porque por vezes andamos um bocado distraídos e convém que tenhamos atenção a este pormenor. Lucas 9, 22 diz, convém, portanto, é necessário que o Filho do Homem padeça, seja morto. Portanto, Cristo nasceu para morrer. Por muito que nos custe, de certa forma, entender, portanto, esta atitude, esta frase, é verdade. É verdade porque Cristo foi nossa oferta através, portanto, do pecado. Cristo nasceu para morrer. E nós, se analisarmos e andarmos um bocado distraídos e pensarmos que isto não é bem para o nosso tempo, se nós pararmos uns segundos e analisarmos como está o mundo em que vivemos, naturalmente chegamos à mesma conclusão. Este mundo está podre. Em várias matérias. Em muitas matérias. Quer de ordem financeira, familiar, políticas, de trabalho e desemprego, guerras e mais guerras, mas falando sempre de paz. É isso o ser humano, a forma do ser humano. É nas igrejas, é nas religiões, é na família, é na adoração a Deus, é no santo dia de guarda. Está tudo contaminado. Razão porque, se formos a 2 Timóteo, no capítulo 3, versículos 1 a 5, vem ali um relato de N pessoas nos últimos dias. Diz, no versículo 1, nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis. E haverá o quê? Aquilo que nós sabemos.
desde avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, caluniadores, traidores, orgulhosos, com aparência de piedade. E é tudo isso, é todo esse conjunto que nós sabemos. Portanto, e os últimos dias terão este conjunto de características das pessoas, este caráter existente nas pessoas neste mundo. É verdade ou não que nós estamos nos últimos dias? Alguém acredita que não, que ainda a porta da graça não será fechada dentro de breve tempo? Acreditam que isto ainda vai durar muito mais anos? Não pode. Não pode. De forma nenhuma. Não pode. Não é possível, como diz o irmão Toninho muito bem, esta situação continuar. Tem que haver uma solução. Mesmo aqueles que não acreditam em Deus, dizem que algo tem que se passar de diferente. Qualquer coisa tem que acontecer. Aqueles que aceitamos o que a palavra de Deus nos diz, o que é que nós dizemos? Apocalipse 22, creio que o versículo 19. Ora, é isso mesmo, ora vem Senhor Jesus. Porque tudo isto nos aproxima da vinda de Cristo, da segunda vinda de Cristo. E não é motivo de temor. É motivo de quê? De regozijo, de alegria. O que nos pode causar tristeza é se calhar ver que, eventualmente, alguém que nós amamos não está conforme o que a palavra de Deus lhe diz. Irmão Curso. Senhor, fazer uma referência mundialmente, apanhando vários pontos de vista da situação do mundo. Há aqui uma coisa que eu refleto e consigo explicar o seguinte. Nós vivemos tempos dramáticos, portanto, descobrimentos, para a espada. A gente conseguiu vencer todos com a pólvora, que eles tinham as espadas, não tinham a pólvora. E eles foram todos castigados. Os grandes poderes do país. Mas a palavra continuava a ser pregada. Há um erro, eles dizem que tudo trabalha em paz, outra coisa, trabalha em paz, mas já não há respeito pelo próximo. E a própria Bíblia diz que quanto mais a gente fala de paz, o que é que sobrevém a seguir? Repentina? Repentina. O que é que quer dizer repentina? Olha, de repente, não é? É como nós nos esperamos, acontece. Ora? E Cristo disse: preparai-vos, que eu, quando vier, a não ouvisse, mas vem como um cão de noite. Mas essa opinião dá uma referência é que as pessoas, mas é verdade, é verdade. As pessoas julgam que agora é que estamos bem. Ora bem. É um inverso voluntário. E isso é de propósito. É de propósito, é bom que o inimigo faça sentir que está tudo bem. Pelo menos não sinto necessidade de mexer alguma coisa em mim. O meu próprio eu não precisa de ser mexido. Está tudo bem. A intenção é essa. A intenção é essa mesmo. Queria relembrar aqui João 1:29, quando ele apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João acrescenta a Cristo a sua divindade, para dizer que enquanto no santuário terrestre havia o Cordeiro que tirava o pecado individual de cada ser humano, aqui Cristo, segundo João diz, João 1:29, eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de todos. Portanto, é este sumo sacerdote que veio a esta terra para livrar-nos, portanto, de Satanás e limpar de todo o pecado no mundo. E é graças a todo este ritual e todo este simbolismo que vem do santuário que eu consigo compreender, por exemplo, Hebreus capítulo 7, versículo 25, quando o apóstolo Paulo diz: portanto, este sumo sacerdote, este intercessor, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus,
vivendo sempre para interceder por eles. Como é que isso é possível se eu não perceber a função do Cordeiro? Se eu não perceber perfeitamente qual é a função de todo este ritual do santuário? Estão a ver porque é tão importante nós percebermos a questão do santuário no que diz respeito ao plano da salvação. É fundamental. Eu gostava... Já agora, da mesma forma que o sumo sacerdote, só ele entrava no lugar santo uma vez por ano, qualquer, portanto, membro do povo hebreu não poderia lá entrar, era só o sumo sacerdote. Hoje, nós também não podemos estar perante a presença de Deus, devido, portanto, ao nosso estado pecaminoso, mas sim o sumo sacerdote, Cristo, razão porque Ele está lá a interceder por cada um de nós. Estão a compreender o paralelismo existente entre o sumo sacerdote do santuário terrestre e do celestial? Muito bem, e o papel de Cristo atualmente, por cada um de nós, intercedendo por cada um de nós. Já nos fizeram sinal, temos que nos calar, já falámos muito, não é? Eu gostava de reler convosco o pensamento que vem na parte de sexta-feira, que é extraído do Espírito de Profecia, do livro O Grande Conflito, onde o irmão White diz o seguinte: como antigamente os pecados do povo eram colocados pela fé sobre a oferta pelo pecado e mediante o sangue desta vítima, transferidos simbolicamente para o santuário terrestre, assim, na nova aliança, depois do sacrifício de Cristo, os pecados dos que se arrependem são, pela fé, colocados sobre Cristo e transferidos de facto para o santuário celeste. Ou seja, realmente transferidos para o santuário celeste. E como a purificação típica do santuário terrestre se efetuava mediante a remoção dos pecados pelos quais se tinha poluído, igualmente a purificação real do santuário celeste deve efetuar-se pela remoção ou apagamento dos pecados que ali estão registados. Isto é o juízo investigativo. Mas antes que isto se possa cumprir, deve haver um exame dos registros, dos livros de registro, para determinar quem, pelo arrependimento dos pecados e pela fé em Cristo, tem direito aos benefícios da sua expiação. O que Cristo faz, o convite que Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, faz é: arrepende-te, confessa os teus pecados, arrepende-te e aceita o sacrifício de Jesus, o sacrifício que um dia Jesus fez por cada um de nós. Deixa só mais um minutinho. Nós devemos ter no nosso coração a vontade e o desejo de o Senhor nos perturbar. Deus mexer connosco intimamente para nos lembrar qual é a nossa situação no momento presente. Porque é de veras importante a nossa situação espiritual. Pergunto, como é que está o nosso santuário interior? Como é que está o nosso coração? Estará arrumado? Estará limpo? Estará em condições de receber o Senhor para Ele morar cá dentro? É uma pergunta que cada um deverá responder, porque é extremamente solene os últimos dias em que vivemos. Para mim, quero-vos agradecer toda a vossa atenção e alertar-vos mais uma vez para a importância desta doutrina, porque tem a ver com a nossa salvação. E nós, já que chegamos até aqui, seria muito duro, muito mau, não aproveitar os últimos tempos que temos de vida
para não aproveitar esta dádiva suprema que é a vida eterna. Que o Senhor nos possa abençoar. Muito obrigado pela vossa atenção também. Da minha parte, aproveitemos a oportunidade que temos de estudar a Palavra de Deus através